Boa noite, Paulinha. Seja muito bem-vinda à nossa aula. Essa aula vai falar sobre a Lei Maria da Penha. Então, só contextualizar um pouco. Essa aula é mais uma aula da série de aulas que a gente vai fazer para o pessoal que vai fazer o concurso da PBH Assistência Social. Então, essa aula ela vai trazer a Lei Maria da Penha na íntegra. A gente já trouxe o ECA. Então, quando a gente trouxe o ECA, foi numa perspectiva de trazer a literalidade associada a questões de assuntos mais cobrados, e hoje eu fiz algo diferente. Então, eu trouxe um outro formato de aula com a Lei Maria da Penha mesmo, para a gente discutir em cima da lei e eu trazer alguns pontos importantes. Por que eu resolvi trazer assim? Porque esse concurso da Prefeitura de BH é da banca IBDO e é uma banca que cobra a literalidade da lei. Normalmente, as bancas menores, elas não cobram tanto interpretação do candidato. Então, não tem por que aqui eu trazer algo para além, trazer jurisprudência, trazer súmula, trazer algo que foge. Eu preciso trazer aqui para vocês o que cai em prova. E o que é que cai em prova em relação à legislação de bancas que são letras da lei? A própria letra da lei. Então, não tem por onde fugir. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é a lei com algumas marcações e sinalizações. E ao longo do percurso eu vou fazer e vou mostrar alguns pontos que a gente tem que ficar mais atento e atenta, alguns pontos mais importantes dentro da lei, associada a questões, e eu fiz questão de montar para vocês um caderno de questões exclusivo lá no Que Concurso, com algumas questões de assuntos recorrentes em prova, para nível superior da Lei Maria da Penha. Então, eu vou fazer a aula, depois eu vou compartilhar o link desse caderno, e aí vocês vão poder fazer essas questões das questões aqui que eu identifiquei e organizei. Por que é que eu fiz isso? Dentro dessa proposta que eu estou trazendo para vocês, da gente trabalhar em cima das legislações, das normativas, o ideal é que você sempre faça uma leitura prévia da legislação. Então, faça uma leitura prévia do ECA, prévia da Lei Maria da Penha, prévia do Estatuto do Idoso, que vai ser no sábado. Então, sempre faça a leitura prévia, participem do momento da aula, do encontro, e em sequência, mesmo se não for no mesmo dia, no dia subsequente, façam questões para ver o que absorveu. Então, espero que vocês tenham feito isso em relação ao ECA, e na Lei Maria da Penha, eu trouxe aqui já algumas questões, apenas para suscitar o desejo. Então, são 40 questões no caderno, é como se fosse um simulado, mas vocês podem fazer mais. Inclusive devem, até conseguir introjetando bem a lógica. Então, eu vou começar inicialmente trazendo a lei na íntegra, com as marcações, fazendo alguns destaques de alguns pontos importantes, pontos que caem em prova, palavrinhas que às vezes são um pouco maldosas, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. No fim, eu vou compartilhar com vocês esse link do caderno, que é o simulado, para vocês fazerem e me darem retorno depois. Essa lei com as marcações vai ficar disponível junto com a gravação, assim como o link também do caderno de questões que eu montei para vocês. Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, na aula do ECA, eu já tinha trazido isso aqui. Então, a gente tem que saber o número da lei, tem que saber a data. Então, isso aqui é muito importante. Ementa, isso aqui eu já tinha trazido também. Toda vez que a gente estuda a legislação, tem que ficar atento. Então, o que diz dessa lei 11.340? Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência, das formas de discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, diz
dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. Então, às vezes, quando a gente faz a leitura da lei, e a gente faz o estudo, a gente sempre negligencia. Mas dentro do simulado que eu montei para vocês vão perceber que tem uma questão que diz exatamente disso. Só vai conseguir responder a questão quem souber essa ementa aqui. Porque na questão pergunta se essa lei altera o Código Processual Penal. Então, se a gente desconsidera isso aqui, a gente perde uma questão de graça, porque é uma questão fácil. Então, aqui eu já sinalizei. Cria mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispõe sobre a criação dos juizados. Esses juizados aqui é uma parte muito importante. A lei traz uma parte exclusiva para discorrer desses juizados, para explicar o que é feito nesses juizados, quais são as competências e os objetivos do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, esse juizado é uma das áreas socioocupacionais de trabalho do assistente social. Ele, tanto assistente social quanto psicólogo, tem aqui espaço dentro do juizado. Então, para quem tem pretensão de fazer TJMG, por exemplo, é uma oportunidade. Além disso, altera o Código de Processo Penal, Código Penal e a LEP, que é a Lei de Execução Penal. Então, aqui está ok. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. E aqui nós vamos começar a lei. Antes de começar, eu só queria destacar que ontem, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós tivemos uma modificação na Lei Maria da Penha. Então, foi ontem, hoje que não todo mundo ficou sabendo, até deixei ela aqui, trouxe para vocês. Eu precisei fazer uma modificação aqui na Lei Maria da Penha, nesse documento do Word, porque não constava isso ainda, já que foi ontem. Mas eu fiz questão de trazer já para vocês no texto. Então, essa lei, a 14.310, de ontem, 8 de março de 2022, está alterando a Lei Maria da Penha. Para quê? Para determinar registro imediato pela autoridade judicial das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. A grosso modo, mudou só um parágrafo. Então, lá no final da lei, na parte das disposições, tinha o artigo 38 e tinha o 38A. E o 38A tinha um parágrafo único. Esse parágrafo único foi modificado para constar o quê? Para dizer que quando é deferido para a mulher a medida protetiva de urgência, que essa medida ela precisa ser lançada num cadastro imediatamente, foi lançado num banco de dados do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E esse cadastro ele vai ser acessado pelo MP, que é pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, porque às vezes a mulher ela não tem condições de pagar advogado, então ela recebe assistência jurídica gratuita. Além disso, para os órgãos da segurança pública, que é quem vão realmente conseguir verificar se o agressor está cumprindo ali todas as medidas de proteção para aquela mulher, inclusive para a política de assistência social. E eu achei isso muito interessante, porque a própria lei consegue reconhecer o papel da política de assistência social enquanto importante em conhecer quais são as medidas, já que quando acontece um caso de violação de direito, de forma mais específica, a violência doméstica, com a mulher e com seus dependentes, normalmente esse caso ele é acompanhado pelo CREAS, dentro da política de assistência. Então, agora a própria lei diz, o judiciário decretou a medida, então essa medida vai ter que ser lançada num banco de dados. E o MP vai ter acesso, a Defensoria vai ter acesso, a Segurança Pública vai ter acesso e a assistência também vai ter acesso. Com vistas a quê? A fiscalizar, a fiscalização, então, para os órgãos que compete fiscalização, vai fiscalizar.
Então, a fiscalização e a efetividade das medidas protetivas. Então, isso aqui foi ontem, tem 90 dias aí para entrar em vigor. Então, ainda tem um período aí para poder acontecer as coisas, né? O banco de dados não vai surgir do nada. Mas é importante saber, e eu resolvi trazer, porque como vocês estão com o edital previsto, vindo no edital, qualquer edital que sair, pode contemplar isso aqui. Então, é importante saber, principalmente, já pensando um pouco em cobrança para concurso público, que quem é que vai ter acesso a esse cadastro que vai ser mantido pelo CNJ? O MP, a Defensoria Pública, os órgãos de segurança pública e de assistência social. Certinho? Certo, Thais, eu ia falar isso, que como a alteração da lei saiu antes da publicação do edital, isso pode ser cobrado no próximo Sim. concurso. E no fazer cotidiano, a gente precisa saber que nós teremos acesso ao banco de dados do CNJ também. Isso, e é muito legal, né? Muito bacana, assim, no sentido de garantia de direitos, efetivação do direito da mulher que foi vítima de violência doméstica. Então, resolvi só antecipar, porque é uma coisa que aconteceu ontem, então acho importante frisar. Porque existem algumas questões de concurso, não é usual, mas pode acontecer de cobrar qual foi a última alteração da legislação. Já Isso caiu em acontece. concurso. Já fiz prova que Exatamente. saiu. Qual foi a última alteração? Qual foi o ano da última alteração da lei tal? Exatamente. E aí, Aí a gente se tem que saber. vier em alguma prova, vocês já sabem que essa, até então, até o dia 9/3/2022, é essa. Pode ser que quando a pessoa esteja vendo esse vídeo, já não seja, eu não me responsabilizo. Mas até então é essa. Então vamos lá, título 1 das disposições preliminares. Já havia trazido aqui na aula do ECA e reforço. Disposições preliminares traz muita informação importante. Pensem que é como se fosse a introdução da lei. Então, aqui traz coisas extremamente importantes e que são cobradas em concurso. Por isso é importante dar atenção. Então, coloquei aqui artigo 1º. Aí, aqui ao lado, eu já coloquei para vocês. Isso aqui é o quê? É o objetivo da lei. Então, esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, veja que faz duas coisas. Tenta coibir e prevenir. Nos termos do parágrafo 8º, do artigo 226 da Constituição Federal. Aí é que fala a mesma coisa que fala lá da ementa, né? Nas convenções e tal, dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, então isso aqui já está lá na ementa também, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Só para fins de compreensão, tudo que tiver em amarelo são aquelas coisas que a gente tem que ficar alerta. E as coisas que estão em negrito são as coisas que eu estou chamando a atenção. Então, em ordem de prioridade, o que está em amarelo é mais importante ainda do que está em negrito. Mas aqui é até para, e eu pensei nisso também, uma forma de mostrar para vocês, quando a gente estuda lei, como é que a gente faz marcação. Então, quando vocês derem uma olhada na lei como um todo, vocês vão perceber. Tem menos marcações e mais coisas sem marcar, porque é assim que a gente faz o estudo. E daqui, se a gente enxugar mais, nós vamos ter menos marcações e assim vai ficar ainda mais fácil de fazer uma boa revisão. Olá, Fabiane, boa noite. Boa noite, Thaís. Tudo bem? Boa noite, Paula, também. Tudo em paz, graças a Deus. Boa noite. Eu estava Então, gostando da aula exclusiva, mas eu divido a professora com você, tá, Fabiana? Retornando aos pouquinhos aos estudos, né? É isso aí, tá certa. Então vamos lá. Vamos. Artigo 2º. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, isso aqui não tem nem por que marcar.
Por que não tem por que marcar? Porque isso já está intrínseco, isso é aquela coisa que eu espero que vocês já saibam, que não existe discriminação. E aqui eu achei interessante a Segura trazer esse ponto, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Quando a gente lê o artigo todo, isso tudo encaixa muito bem na nossa mente. Quando vem para a gente na prova que, de acordo com a Lei Maria da Penha, é importante assegurar a todas as mulheres aperfeiçoamento moral, intelectual e social, talvez você vá bombear. Ah, não sei. Ah, será aperfeiçoamento intelectual? Então, são palavrinhas que, quando a gente lê o todo, faz todo sentido, a gente deixa passar despercebido e na hora da prova a gente come bola. Então, é bom ficar atento aqui com o artigo 2º, e eu deixei aqui essa parte. Mulher tem que ser tratada sem discriminação. Então, é importante saber disso. No artigo 3º, serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos. Direito a quê? Então, aquela mesma coisa que eu não marquei, porque eu entendo que vocês precisam saber. E se não sabe, não existe problema, precisa anotar. O que não dá é para ir para a prova sem saber quais são os direitos assegurados para as mulheres, que é o direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e a convivência familiar e comunitária. Então, aqui ainda de uma na forma Constituição muito Federal ampla, isso, né, Thaís? da Constituição. É isso aí, da Constituição. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares. E aqui, mais para frente na lei, vai ser trabalhado isso. Mas eu gostaria que vocês já percebessem que sempre vai dizer da relação doméstica e familiar. Então, não é só violência lá no seio, né? No seio, dentro da casa, lá no doméstico. São nas relações domésticas e familiares. Então, a gente já pode perceber que existe uma ampliação, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Então, o que é isso aqui? Como a gente trabalhou lá no ECA, de quem eram as responsabilidades, e lá no ECA a responsabilidade era da família, da sociedade, da comunidade, do poder público. Aqui na Lei Maria da Penha não tem comunidade, não. Aqui é família, sociedade e poder público. Então, ainda assim, é bom entender que a família, e a gente vai pensar na família enquanto micro, ainda assim tem a responsabilidade de criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos da mulher. Então, isso aqui é importante. Eu coloquei aqui, ó, os responsáveis. Artigo 4º, na interpretação dessa lei, serão considerados os fins sociais. A maioria das leis traz isso, inclusive o ECA traz isso também, sobre os fins sociais a que se destina a lei, e especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, a lei, ela diz de toda mulher, mas diz especialmente daquela mulher que está numa situação mais peculiar, de sofrimento aí da situação da violência doméstica e familiar. Então, aqui nas disposições gerais, nas iniciais, como vocês podem perceber, algo ainda muito amplo. Em alguns momentos diz da mulher e não da mulher com o sofrimento da violência doméstica. Diz da mulher como um todo. Aí no título 2 já fala da violência doméstica e familiar contra a mulher. O que a lei faz?
A lei traz o amplo primeiro. Eu quero falar da mulher. Agora eu trago o micro. Mas antes de trazer o micro, que é falar da mulher que sofre violência doméstica e familiar, a lei precisa fazer o quê? Caracterizar. O que é essa violência, então? Então, as disposições gerais, para efeito dessa lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher. E importante, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Isso aqui, artigo 5º, isso aqui chama mina de ouro. E isso quer dizer que a chance de cair em concurso é muito grande. Então, não tem como achar que violência doméstica é só violência física, é só agressão, é dar tapa, bater, dar soco. Não é. Vai muito para além. E é importante frisar que não é só a ação. Eu vou lá e pego o dinheiro da mulher, eu vou lá e falo na cabeça dela e deixo ela perturbada com tanta chantagem ou com ameaça, que seria psicológica. Para além disso, a minha omissão também pode ser considerada violência doméstica e familiar. Então, é algo que a gente precisa ter essa dimensão. Então, a ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause todos esses pontos aqui. E aqui eu coloquei conceito de violência doméstica e familiar. Tem como ir para uma prova que cobra essa lei sem saber isso? Lógico que não. É o mínimo que tem que saber o que é a violência. E aqui vai dizer, e essa parte aqui do artigo 5º é ouro atrás de ouro, vai dizer que é no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar. Com ou sem vínculo familiar. Inclusive, as esporadicamente agregadas. Aquelas que vão lá de vez em quando. Não mora lá, não. Fica lá de vez em quando. Ainda assim vai ser considerado. 2, no âmbito da família. Olha, unidade doméstica, família. Unidade doméstica, família. Já aumentou. No âmbito da família, compreendida como a comunidade, formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, sangue, afinidade, que é convivência, ou por vontade expressa. Então, primeiro diz do âmbito doméstico, depois diz do âmbito da família. Então, percebam que não existe limitação. Então, o agressor ou a Thaís, tem uma questão que eu fiz que fala assim, exclusivamente no âmbito doméstico, ou exclusivamente por laços consanguíneos. Isso, tá errado. É a pegadinha, porque a gente tem que saber que não é. Né? Isso aí, isso tá errado, com certeza. E às vezes a gente tem muito essa vinculação do agressor ou da agressora, porque vocês vão ver que não é só o homem que pratica violência contra a mulher, mas que neste caso existe sim uma possibilidade de não ser nada. Então não é nem namorado, não é nem casado, não é nada, não é nada. E mesmo assim pode ser considerada violência. Para a gente começar até quebrar alguns paradigmas, porque se na hora da sua prova, ao invés de cobrar de você a literalidade da lei, te contar um caso, e aí vai exigir um pouquinho mais de compreensão, que é o caso você bate, tem que ler e analisar aquele contexto, você pode escorregar por não conhecer a literalidade. Pode ser o namorado da irmã. Se agredir a outra pessoa, é também tido. É só um exemplo, assim. Porque a gente precisa ampliar, porque pode ser um estudo de caso, né? Pode ser ter uma situação que assim, o cunhado agride a cunhada no ambiente e tal. É violência contra a mulher, violência considerada que cabe na Lei Maria da Penha? Sim, é. Sim. O namorado da irmã é um dos melhores exemplos, porque ele é o quê? Nada. Não é nada, não é nem cunhado. Você não casou, é só o namorado da irmã. E mesmo assim pode ser enquadrado enquanto violência doméstica ou familiar. E o 3, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, esse aqui é o ex.
É o ex-marido? É o ex-namorado? Conviveu, ou então convive, ou então conviveu, mesmo se não mora junto. Mesmo assim, pode enquadrar na Maria da Penha. Parágrafo único. As relações pessoais denunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, nada impede que seja um casal homoafetivo, que sejam duas mulheres. Inclusive, eu conheço um caso assim de violência doméstica de duas mulheres. Mesmo assim, não existe problema algum. Então, muito cuidado, porque a gente está sempre associando uma coisa na outra de forma muito fechada. Se a prova te traz um caso e te faz pensar e refletir para fora da casinha, se você não quer sair da casinha, você erra a questão. Então, aqui é importante, parágrafo único, coloquei aqui, muito importante para vocês. E artigo 6º, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. E é isso mesmo. Até aqui tem alguma dúvida? Até o momento, não. Maravilha! Capítulo 2. Então, vamos lá. Nós falamos sobre a mulher, sobre o direito da mulher de forma ampla. Depois nós falamos um pouquinho sobre a violência doméstica e familiar. Onde é que ela pode acontecer? Quando é que ela pode ser considerada violência? E por quem é que pode ser o agressor ou a agressora? Agora a gente vem falando quais são as formas de violência. Então, artigo 7º, já coloquei aqui para vocês, são os tipos de violência. Então, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Percebam que a lei não é taxativa, ela exemplifica, mas ela não restringe. Então, ela não fala, é só isso aqui, ponto, saiu daqui, não é. Então, entre outras, deu margem. 1. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. 2. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional. 1. Dano emocional. 2. Diminuição da autoestima. 3. Prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento. 4. Vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Como é que a violência psicológica se configura? Mediante ameaça, mediante constrangimento, mediante humilhação, mediante manipulação, mediante isolamento, não deixar a mulher sair de casa, mediante vigilância constante, onde você está, onde você vai, perseguição postumaz, a mulher está lá, daqui a pouco chega a pessoa, todo momento chega. Insulto, chantagem, se você me largar, eu vou suicidar. Se você me largar, eu não vou suportar. Violação de sua intimidade, ridicularização, que é expor, né? Exploração, limitação do direito a vir, que pode vir muito associado aqui com o isolamento, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. E aí, eu sempre gosto de trazer, eu falo muito isso com vocês, que quando a gente não conhece um conceito, não é ler aqui e passar para frente. Então, para quem não sabe, aí eu deixei aqui. O que é autodeterminação? Ato ou efeito de decidir por si mesmo, livre escolha do próprio destino. Então, só para vocês saberem o que é. Então, percebam que a violência física, você bateu o olho em violência física, você sabe o que é. A psicológica é importante considerar, porque a gente trouxe 5 pontos e ela se mostra de uma forma que tem muitas considerações, muitas formas de acontecer. Então, fiquem atentas aqui a esse ponto. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Então, aqui, vejam que eu até coloquei o presenciar de amarelo, porque às vezes a gente está tão voltado assim
nossa, vai obrigar a mulher a manter ou a participar de alguma relação. Mas, às vezes, o simples fato, que nem é simples, mas de fazer com que a mulher presencie, já é considerado violência sexual. Mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar. Então, pode ser aqui presenciar, manter ou participar, como pode ser também induzir a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, vejam que a violência sexual traz muita informação para além do que quando a gente bate o olho a gente pensa. Então, fiquem atentas, que pode ser presenciar, manter ou participar de relação sexual, pode ser indução ao comércio e à utilização da sua própria sexualidade, pode ser impedir, né, restringir o uso de método contraceptivo, pode ser forçar um matrimônio, uma gravidez ou um aborto, pode ser limitar ou anular o direito da própria mulher escolher o que fazer com o seu próprio corpo, que é o direito sexual e reprodutivo. Então, isso aqui tudo se enquadrou enquanto violência sexual. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, vejam que a violência patrimonial está muito além de utilizar o dinheiro, de fazer um empréstimo, diz disso, mas diz também para além. Trago aqui, enquanto reforço, os instrumentos de trabalho e os documentos pessoais. Então, eu destruo o documento pessoal dela. Isso já é uma forma. Eu subtraio, eu pego, eu não deixo ela utilizar, eu guardo comigo. É uma forma de violência patrimonial. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. E aqui estão as nossas violências, lembrando que a lei não limita. Então, existem essas e ela abre brecha para que outras coisas, outras atividades sejam configuradas como outros tipos de violência. Certinho até aqui? Sim. Questão sobre essas violências, eles costumam fazer classificar a primeira coluna com a segunda. Isso! E pedir para você fazer qual que é o tipo de violência, de acordo, né? E aí tem uma questão que fala qual que é a certa. E uma coisa que eles costumam muito misturar, né? Nessa aí de duas colunas. Então, uma coluna eu coloco as violências e na outra coluna eu coloco os conceitos. Eles costumam misturar muito a moral com a psicológica, que é a que pode mais confundir se você não prestar atenção nos detalhes. Tá bom? Ficar atento. Título 3. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, percebam, por que eu estou reforçando isso toda hora? Porque às vezes tem muito aluno que chega em mim e fala assim, Thaís, a lei não faz sentido nenhum. Eles colocam as coisas tudo misturado. A lei faz total sentido. A lei começou trazendo o que é mulher grande. A lei depois falou, ainda dentro de trazer a mulher grande, que a mulher que sofre violência, existe aí uma situação peculiar. Depois ela trouxe a violência doméstica. Onde é que pode acontecer? Ela ainda trouxe a violência doméstica. Quem é que pode fazer? Quem é que tem esse lugar de agressor? Feito isso, depois trouxe quais são os tipos de violência. E agora ela vai dizer quais são as medidas de prevenção.
Então, vejam que tudo é muito bem delimitado, tem as medidas de prevenção, depois nós vamos ter as outras medidas, tudo vai se encaixando, até chegar lá no final, na parte que vai trazer das responsabilidades e atribuições do MP, do Poder Judiciário, da Polícia. Então, vem conectando. Quando a gente entende bem o início, facilita e flui para entender no final. Se a gente quer passar de qualquer jeito no início, do meio para o final, a gente vai agarrar. Então, é só para entender como é que a gente faz leitura e estudo de lei seca. Capítulo 1, das medidas integradas de prevenção. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do DF, dos municípios e de ações não governamentais. Então, lembra que eu falei de quem que é o dever? É da família, da sociedade, do poder público. O poder público entrou aqui, ó. União, Estado, DF, município. E as ações não governamentais é que entrou a sociedade. Quais são as diretrizes? Integração operacional do Poder Judiciário, do MP e da Defensoria Pública com as áreas da segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. E depois vocês vão perceber como que é legal e que a lei ela vem sempre trazendo essa articulação e ela vem fluindo mesmo. 2. A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. Ok. O respeito nos meios de comunicação social dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir. Coibir o quê? Papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar de acordo com o estabelecido no inciso 3 do artigo 1º. Chega a ser contraditório, né? Quando a gente pensa que uma lei diz de respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, mas, ao mesmo tempo, diz também de coibir os papéis estereotipados, sendo que na sociedade atual a gente não consegue ver isso na prática. Mas, como eu sempre digo e reforço, para o concurso público, a prática, a realidade, muitas das vezes vai só atrapalhar, porque a gente vai visualizando o que a gente vê e não consegue visualizar o que está na lei. Mas no concurso vai te cobrar o que está na lei. Então é importante a gente ficar atento a alguns pontos, e eu sempre digo assim, brinco, não tem que concordar, tem que entender e ir lá e executar na prova, para não correr risco de errar uma questão dessa aqui, por exemplo. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre os órgãos governamentais e as entidades não governamentais, com o objetivo de que implementar programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, aqui é um ponto, por exemplo, que a gente vai ver o poder público com as ações não governamentais, que são com as entidades aí privadas, ou então as entidades socioassistenciais, as entidades sem fins lucrativos. É nesse momento que a gente vai conseguir perceber aqui os dois se unindo já para uma causa só. Capacitação permanente das polícias civil e militar, guarda municipal e corpo de bombeiro, além dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas que estão enunciados no inciso 1, quanto a questões de gênero, de raça ou etnia. Promoção de programas educacionais e o destaque, e essa aqui é muito interessante, destacar nos currículos escolares para todos os níveis de ensino conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero, de raça ou etnia.
e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, fiquem atentas, vou até destacar isso aqui, porque às vezes é uma coisa que pode passar despercebida na leitura, a gente vê na prova, a gente marca que não tem, até por acreditar que na prática a gente não consegue, na prática, no dia a dia, na realidade, a gente não consegue visualizar. Mas não quer dizer que é porque a gente não visualiza que não está na lei. Então, ficar atenta com esse último aqui também. Capítulo 2, da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Aí aqui, mais uma vez, vai trazer a articulação de política pública. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada. Articulação, mais uma vez, conforme os princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública. Então, aqui está dizendo basicamente o quê? Quando a gente pensa em violência doméstica e familiar, as 3 primeiras políticas que tem que vir à nossa mente, não apenas essas, mas as 3 primeiras, a gente vai pensar na assistência social, a gente vai pensar na saúde e a gente vai pensar na segurança pública. O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Percebam aquelas palavras que a gente escorrega. Determinará. Então, não é poderá determinar, é determinará. Então, quer dizer que isso aqui vem enquanto uma obrigação. O juiz assegurará. Tudo que está aqui em amarelo é importante. Isso aqui tudo é questão de prova. Muito importante, cai em prova. Coloquei aqui para vocês. O que é isso? O juiz vai assegurar essa mulher que foi vítima de violência doméstica. 1. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Então, isso aqui é questão que cai realmente em prova, que se você é servidora pública e você é vítima de violência contra a mulher, o seu acesso à remoção, a mudar de local, é prioritário. Se você não é servidora pública, você tem um vínculo trabalhista, o juiz vai assegurar, vejam como que isso é forte, vai assegurar a manutenção do vínculo quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Tem muita pegadinha de prova que coloca por no mínimo 6 meses. Não é no mínimo, é por até. Então, aqui é o máximo. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável perante o juiz competente. O que é que mais cai em prova? 1 e 2. 1 e 2 caem muito em prova. Então, fiquem atentas. Parágrafo 3º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo serviços de contracepção de emergência, profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, síndrome da imunodeficiência adquirida e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Então, percebam que isso aqui é mais específico para aqueles casos de violência sexual que se enquadrem nessa necessidade. Porque não são todos os casos, a gente viu agora, de violência sexual, que vão necessitar desses serviços aqui. Aquele que, por ação ou omissão, mais uma vez percebam a omissão aqui, então, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Então, eu causei, eu que arque com isso. Todos os danos, não são danos apenas financeiros, não. Inclusive, ressarcir ao SUS, de acordo com a tabela do SUS, os custos relativos ao serviço de saúde prestados para o total tratamento das vítimas, recolhidos os recursos assim arrecadados ao
fundo da saúde do ente federado responsável. Então, a mulher foi atendida no posto de saúde e aí o Fundo Municipal da Saúde vai receber esse recurso que o agressor terá que ressarcir aos cofres públicos por meio do SUS. Essa aqui é de 2019, tá? É coisa nova. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica ou familiar, amparados por medidas protetivas, terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Então, vamos imaginar um caso que está muito extremo, e aí a polícia precise fazer algo para além do que já tem que ser feito, visando o monitoramento daquela mulher com ou sem seus dependentes por um período maior. Então, acaba ficando dispendioso. Então, isso aqui está para além do que já é feito. Se for necessário, em caso de perigo iminente, precisa fazer um monitoramento mais amplo. Nesse caso, esses custos a mais, para além da atribuição, também precisarão ser ressarcidos pelo agressor. Vem dessa mesma lei aqui de 2019 que fala de ressarcir o SUS. Ainda essa lei ainda diz que o ressarcimento que fala, tanto no parágrafo 4º quanto no 5º, não poderá importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher e de seus dependentes, nem configurar atenuante ou assegurar possibilidade de substituição da pena aplicada. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa, se o agressor ou se a agressora tem que ressarcir o cofre público, ele não pode tirar do patrimônio da mulher para poder ressarcir. Vai se virar para lá. E o fato de ter que ressarcir o SUS ou ressarcir o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, não faz que a pena diminua. Olha, se eu já paguei aqui um pouco, então pode diminuir minha pena, pode ser atenuante. Não, já que eu já paguei, então eu não preciso sofrer outras sanções. Não. Então, aqui diz que o ressarcimento é independente da outra pena a ser aplicada. Parágrafo 7º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar, prestem atenção que isso aqui também cai muito em prova, tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Então, eu estou sendo vítima de violência doméstica, por esse motivo, eu preciso mudar de residência. Eu tenho prioridade para conseguir vaga para os meus filhos, para os meus dependentes, mais perto da minha casa. Eu vou apresentar ali o BO ou então algum documento do processo de violência doméstica. Isso aqui também cai em prova da lei aqui de 2019 que fez a alteração. E serão sigilosos os dados da ofendida e dos seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o parágrafo 7º. O acesso às informações vai ser reservado ao juiz, ao MP e aos órgãos competentes do poder público. Então, aqui nós temos várias informações importantes. Até aqui, alguma dúvida? Não, até o momento não. Tranquilo? Tá dando para É entender? interessante, né? Muita coisa que você não. Quer dizer, que eu não sabia, né? É, é importante, cada detalhe você passa despercebido, né? É isso aí. Então, ótimo. É bom que aqui nós vamos resgatando alguns pontos importantes da lei. Capítulo 3. Do atendimento pela autoridade policial. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências legais cabíveis. Então, na hipótese de iminência ou da prática, então, está para acontecer, ou já aconteceu ou está acontecendo. Eu, autoridade policial, tomei conhecimento. De imediato, na hora, eu tenho que tomar algumas previdências. Aplica-se o disposto no caput deste artigo
ao descumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Então, o que é isso? Já aconteceu, foi deferida a medida protetiva de urgência para a mulher, ela está com a medida. Pode ser qualquer uma, nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Se eu, policial, fiquei sabendo que essa medida está sendo descumprida, de imediato eu tenho que tomar as providências legais cabíveis. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino, previamente capacitados. Então, percebam aqui, preferencialmente coloquei em amarelo, preferencialmente, não exclusivamente. Isso aqui também é questão de prova. Tem questão de prova que fala que a mulher vítima de violência contra a mulher vai ser atendida apenas por mulheres. Não, preferencialmente, mas não limita. A inquirição, e aí, como eu trouxe da autodeterminação, eu trouxe também da inquirição. O que é inquirição? Inquirição é a averiguação minuciosa, a indagação, a inquisição ou a sindicância, só para vocês entenderem o que é. Então, a inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua situação peculiar. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher, os seus familiares, as testemunhas terão contato direto com os investigados ou com os suspeitos e pessoas a ele relacionadas. Então, vamos pensar que a mulher tá ali na delegacia, né? Vai lá prestar, ter inquirição, vai falar sobre e tal. Ela não pode ter nenhum contato direto com o agressor, ou com a família do agressor, ou com a testemunha, para resguardar a mulher. Não é o agressor, não. É a própria mulher que foi vítima. Outra coisa aqui, que é uma diretriz, isso aqui é muito importante, não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições. Então, toda vez pergunta a mesma coisa. E isso é muito comum, por isso que é importante ter uma delegacia própria para o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, porque isso aqui acontece muito com o homem. E o homem, né, vem ali reforçando. Ah, mas por que ele fez isso? Mas o que foi que você fez? E aí a vítima ela vai só se encolhendo, até o ponto que ela acha que ela está errada mesmo. Por isso que o atendimento ele vem sendo preferencialmente feminino, porque a mulher tem um tato a mais com essa mulher. Além disso, essa mulher que foi vítima se sente mais confortável para expor as outras coisas que aconteceram e tenta um pouco evitar e coibir isso aqui, que são os questionamentos sobre a vida privada, que é toda vez querer que ela fale a mesma coisa para ver se pega uma contradição. Então, isso aqui é uma das diretrizes que devem acontecer na inquirição. É só pensar, Thaís, que quando assim, ela passou pelo atendimento na saúde, depois passou no atendimento da política de assistência social, depois passou na delegacia. É só você pensar que em todos os órgãos que ela passar, ela vai ter que repetir a mesma história? Não, porque quando chega a solicitação de atendimento no CREAS, por exemplo, já vem de onde ela é, qual que é o lugar que ela está. Então, cabe ao profissional que recebê-la, não necessariamente o assistente social, mas o nosso caso aqui, né? Somos assistentes sociais, sei lá. Fazer contato com a rede antes desse atendimento. Isso, se você pensar em revitimização, é só você pensar assim, ela não precisa repetir a história em todos os espaços que ela for ter atendimento, né? Exatamente. Só reforçar o sofrimento e fazer a mulher vivenciar aquilo por diversas vezes. Parágrafo 2º. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que trata essa lei, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher
em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha, e ao tipo e a gravidade da violência sofrida. Então, minimamente, é ter um lugar para poder conversar com a mulher, não vai conversar no corredor da delegacia, por exemplo. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e familiar, designado pela autoridade judiciária ou policial. Aí entra a nossa parte, nada impede que, a depender do caso, da circunstância, da situação, essa inquirição ela seja mediada aí por um profissional especializado. A gente pode pensar no assistente social, a gente pode pensar no psicólogo, e esse profissional ele pode ser designado pelo juiz, mas também pela autoridade policial. Achei interessante pensar aqui, porque pode vir alguma coisa assim numa prova, por exemplo. A gente pode acreditar que só o juiz tem essa capacidade, tem esse poder, mas não. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a gravação e a mídia integrar o inquérito. Isso aqui pode parecer bobo, mas isso aqui cai em prova. Vou até sinalizar aqui. Não sei nem por que isso aqui cai em prova. Cai em prova. No atendimento à mulher em situação de violência e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências. Isso aqui cai em prova também. 1. Garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao MP e ao Poder Judiciário. 2. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML. 3. Fornecer transporte para ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Isso aqui às vezes vem na prova que a autoridade policial tem que fornecer o abrigo. Não é o abrigo, tem que fornecer o transporte para ela e para os seus dependentes, se tiver no abrigo ou local seguro. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. Então, isso aqui é uma situação que acontece de forma até recorrente. Quando necessário, a polícia vai junto com a mulher em casa, né, para fazer aquela segurança e ela retirar ali seus pertences. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nessa lei e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventual juizamento perante o juízo competente, da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de solução de união estável. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles do Código de Processo Penal. 1. Ouvir a ofendida. Então, ficou acontecendo, fez o registro da ocorrência, vai ouvir ela, vai lavrar boletim de ocorrência e vai tomar representação do termo, se apresentada. 2. Vai colher todas as provas que servirem para esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 3. Então, fez o registro, fez o BO, lavrou, colheu prova, remeter até 48 horas. Prazo é muito importante. Normalmente, prazo, a depender da prefeitura, não cai, não. Mas no concurso de Tribunal de Justiça, por exemplo, cai. Questão de MP cai, concurso de MP cai também. Então, remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida para a concessão de medida protetiva de urgência. 4. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. 5. Ouvir o agressor e as testemunhas. 6. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. 5A. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte, nos termos aqui da lei do Estatuto do Desarmamento. Isso aqui veio em 2019.
Então, percebam que aqui a gente ainda está falando das atribuições lá da autoridade policial. O que a autoridade policial faz? Verifica se o agressor possui porte ou então posse de arma de fogo, e aí ele tendo porte ou posse, ou tendo, ou a posse, né, tendo as duas, vai notificar isso para a instituição que foi responsável por conceder esse registro. Mas lá no final da lei, vocês vão ver que quando é autoridade judiciária, já é diferente. Que a autoridade policial não tem todo esse poder. A judiciária já tem. Aí ela vai acabar com isso aí, acabar com essa autorização. 7. Remeter no prazo legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter. Lembrando que esse pedido aqui, ele vai junto, lá naquele prazo de 48 horas, ele vai para o juiz. Tem que ter a qualificação da ofendida e do agressor, então quem eles são, né? Então, são os dados pessoais, é o nome, o endereço, né, os dados básicos ali, nome e idade dos dependentes, descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida, e informações sobre a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência pré-existente. Então, eu não vou entrar nesse rol aqui, porque aqui já envolve outras coisas, mas aqui existe sim um agravante, né? Então, se a mulher for pessoa com deficiência, existe um agravante na pena, se daqui resultar uma deficiência, enfim. Parágrafo 2º. A autoridade policial deverá anexar os documentos referidos no parágrafo 1º, o boletim de ocorrência e a cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Então, junto com as informações que vão para o juiz, ainda tirar a cópia dos documentos que ela tiver. Serão admitidos, isso aqui é questão de prova, como meios de prova, os laudos, os prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Então, aqui quando eu estava conversando sobre isso com vocês, eu disse que a autoridade policial precisa colher as provas que tiver. Aonde que está isso aqui? Cadê? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. Essas provas podem ser um prontuário médico, por exemplo, ou um laudo médico. Então, isso aqui está autorizado pela própria lei. Serão admitidos como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. E isso aqui cai em prova. E é interessante trazer, porque quando a gente lê isso aqui na prova, se a gente não tem dimensão, a gente acredita que isso aqui é sigiloso, e aí não pode. Mas, na verdade, pode. Então, questão de prova. Artigo 12A. Os estados e o DF, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, os DEANs, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher. Então, aqui darão prioridade para criar. Então, não é nada de precisa criar, obrigatório criar, não. Então, dará prioridade para criar. Lembrando que é no âmbito da Polícia Civil. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes. Então, isso aqui está ok. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, aconteceu algo ou está acontecendo algo que mostre esse risco atual ou iminente. O agressor ele vai ser afastado do lar. Pode ser afastado pela autoridade judicial. Pela autoridade judicial. 2,
pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Então, não é sede da comarca, lá não vai ter autoridade judicial tão fácil. Ou pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Então, muito cuidado, isso aqui é questão de Thaís, prova. deixa eu fazer um comentário. Aí a Diga. gente fala assim, mas na realidade, quem é afastado é a mulher que é levada para o abrigo com os filhos, porque se ela ficar na casa, a polícia vai lá, tira ele, e aí ele volta. E aí, né, a maioria dos feminicídios, se a gente levar isso, de como você já falou, mas se a gente levar como acontece, como deveria acontecer, a gente erra a questão. Porque a gente fala que a mulher que vai ser colocada em situação de. Pode ter uma questão assim, a mulher que vai ser retirada da residência. Não fala que a mulher vai ser retirada da residência, fala que ela vai ser levada para um lugar de proteção. Mas o agressor fala que ele vai ser retirado, né? Assim, desse texto aí, que ele pode ser afastado do lar. A mulher não tem nada que fala disso, mas nas provas cai. Que a mulher vai ser afastada do lar. Não, fala que ela vai ser levada para lugar protetivo. É isso aí, é isso aí. Tá pegando a mãe, hein? É isso mesmo. Tem a melhor mentora do mundo, né? Como que não pega? Que lindo! Parágrafo 1º. Nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao MP de forma concomitante. Então, percebam que percebeu-se aqui um risco atual, um risco iminente à vida, ou então à integridade física da mulher, ou então dos seus dependentes. Então, vai lá e vai retirar o agressor do lar. Quem que pode retirar ele do lar? Primeiramente, a autoridade judicial. Se não tiver sede de comarca no local, quem pode tirar ou quem pode determinar é o delegado. Não tem delegado na hora disponível. O policial pode, mas até 24 horas, no máximo, tem que comunicar ao juiz, que aqui é quem é a autoridade primeira de responsabilidade. Então, percebam que é uma escadinha. É esse, não deu esse, é esse, não deu esse, é esse. Mas esse tem que comunicar a esse, que é quem manda, em 24 horas. Aí, comunicou em até 24 horas, o juiz tem o mesmo período, 24 horas, para decidir. Não, está certo ou não está? A decisão tomada está certa ou não está? Aí ele vai ver se vai manter a decisão ou se vai revogar a medida. E vai dar ciência ao MP. Sempre, sempre, sempre. Falou tudo de violência contra a mulher, vocês vão ver que o MP está envolvido aí, está tendo ciência do caso das informações. Nos casos de risco à integridade física da ofendida... Lá vem eu. A quem deverá dar ciência nos casos de ao MP? Porque pode vir lá vários órgãos, mas é ao MP que a gente tem que dar ciência de tudo que a gente fizer. Isso. O juiz. A gente vai ter que dar hora para o juiz, hora para o MP. Desculpa. O judiciário deverá dar ciência a quem sobre a decisão e tal. Aí vem lá, assistência social, a saúde, não sei quem. É obrigatoriamente, assim, ao MP. Eu acho que dentro das 40 questões que eu separei para vocês, tem uma que diz isso. Aí depois vocês vão ver. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Então, só nesse caso aqui, ó, tem risco à integridade física ou à efetividade da medida protetiva. O cara tá falando, o agressor tá falando, olha, eu vou te matar, ó, se eu sair daqui, você vai ver, ó, não sei o quê. Nesse caso, não tem liberdade provisória, não. Os procedimentos, disposições gerais, ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas do Código de Processo Penal, Processo Civil e a legislação específica relativa à criança e adolescente, ECA, Estatuto do Idoso, que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça,
ordinária com competência civil e criminal poderão, não deverão, poderão ser criados pela União no DF e nos territórios e nos estados para o processo, julgamento, execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí aqui, nesse capítulo, vocês vão ver que dentro desse juizado, que é da justiça ordinária, existe a competência civil e criminal. Muito difícil cobrar isso aqui para concurso de prefeitura. Aí, para concurso de tribunais, é praticamente óbvio que faz todo sentido cair. Então, é bom saber nessa parte aqui, saber o que faz lá, saber que pode ser em horário noturno e que nesse juizado, sendo ele de competência civil e criminal, ela ainda pode propor ação de divórcio e dissolução de união estável. Exclui-se da competência desses juizados pretensão relacionada à partilha de bens. Então, nesse juizado, para conversar sobre isso, não. É civil, criminal, pode pegar a dissolução ali da união e tal, tem que partilhar os bens, eles têm uma casa. Ainda nesse juizado, não. Iniciada a situação de violência doméstica e familiar, após o ajuizamento da ação de divórcio ou dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Então, vamos pensar que já existe um processo de divórcio. Eles já estão ali em processo de divórcio e durante esse processo de divórcio acontece a violência doméstica. Então, se já está lá no juízo, vai ficar lá, não existe problema. Não é que obrigatoriamente precisa ir para esse juizado. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda, né, onde aconteceu, ou do domicílio do agressor. Quem é que escolhe? A ofendida. Nas ações penais públicas, condicionadas à representação da ofendida, de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada para essa finalidade, para ela renunciar, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Então, não teve recebimento da denúncia. Aí pode ser feita, né, essa audiência para que ela renuncie essa representação. Então, isso só na frente do juiz e, além disso, o MP também será ouvido. Artigo 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, coloquei aqui para vocês que é importante. Isso aqui é um pouco que eu já falei quando a gente trouxe lá, que o agressor precisa restituir o SUS e o SUSP. Então, ele não pode falar, olha, já que eu já restituí, diminui a minha pena. E a pena também não pode ser cesta básica, não pode ser pagar uma multa, não pode. E a substituição, não pode ter também substituição de pena que gere isso, só o pagamento da multa. Até aqui tá tranquilo? Já estamos para lá da metade, tá? Artigo 2º. Artigo 2º. Capítulo 2. Das medidas protetivas de urgência, seção 1, disposições gerais. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, se for concurso de TJ, costuma cobrar prazo. Prefeitura, normalmente não. Caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente, do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Então, vamos lembrar.
Lá, quando a gente falou de autoridade policial, a gente falou que o policial vai juntar o boletim de ocorrência, o termo que foi lavrado, a cópia dos documentos da mulher, todas as provas, pega isso e manda lá para o juiz. Aí o juiz vai receber, junto com o pedido, né? O que ela está pedindo de medidas protetivas. Aí o juiz vai receber e tem 48 horas para conhecer o expediente, que é conhecer essa informação e o pedido, e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Então, vejam como que tudo é muito rápido. E precisa ser. Por quê? Porque a gente está falando de uma mulher, a gente está falando de uma vítima, de uma pessoa que está ali sofrendo uma violência e que, inclusive, pode estar exposta a um risco iminente. Então, por isso que os prazos são sempre apertados. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento ou de solução de união estável. Comunicar ao MP, veja o MP sempre presente, determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Então, isso aqui é o que eu falei. O que é isso aqui que eu falei? Eu tinha falado lá em cima. Se for autoridade policial, ele vai identificar. Essa pessoa, o agressor, ele tem registro de posse ou de porte de arma? Identificou, tem. Ó, você que foi a entidade que liberou esse registro, deixa eu te falar, está acontecendo um caso assim, 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 de violência contra a mulher. Isso lá na autoridade policial. Na autoridade judiciária muda de figura. Ele pode determinar a apreensão imediata da arma de fogo sobre a posse do agressor. E aqui... Thaís, diga. só fazer uma pergunta. Isso vale só para violência física, por exemplo? Todas. Exatamente, porque a pessoa fala assim, eu fui vítima de violência patrimonial, por exemplo. Aí fala, ai, gente, mas ele nem pôs a mão nela, ele só pegava o dinheiro dela. O que tem? Só. Ou então ele foi vítima, entendeu assim? Porque as pessoas interpretam que é Não. só quando há violência física ou psicológica com ameaça de morte, né, no caso, equivalem essas medidas. Não, para qualquer tipo de violência podem ser incididas essas medidas protetivas contra, né, a favor da mulher, não é isso? Isso aí. Exatamente. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, mesmo que a mulher não peça nada, o MP pode pedir. E aí pode ser concedida essa medida pelo pedido e pelo requerimento aqui do MP. Quem é que concede? O juiz. As medidas protetivas de urgência poderão. Então, isso aqui é determinação? Não. Qual que é a regra? A regra é concedida pelo juiz. Mas as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Então, mesmo aqui que às vezes o MP não tenha conhecimento, ainda pode mesmo assim acontecer de imediato e depois o juiz vai comunicar ao MP. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou então a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares, de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Então, aqui tudo dizendo sobre as medidas. Percebam que sempre o MP está envolvido, mesmo que ele não esteja envolvido naquele exato momento, ele é sempre comunicado de forma prontamente, né? Sempre comunicado prontamente. Além disso, aqui já diz que as medidas elas podem ser aplicadas de forma cumulativa e que existe sim uma opção das medidas se modificarem. Então, a partir do tempo, da situação, pode colocar algumas mais duras, pode diminuir. Então, isso tudo pode ser considerado.
E aqui uma questão de prova aqui no artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Qualquer fase de quê? Do inquérito policial ou da instrução criminal. Isso aqui é questão de prova de TJ. Caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, decretou a prisão preventiva. Depois, julgou de novo, viu que não tinha motivo suficiente. Se não tinha motivo suficiente, vai fazer o quê? Revogar. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Então, qualquer coisa que acontece no processo, o advogado da vítima ou então o defensor público, caso ela não tenha advogado, é informado. Mas se for algum caso, alguma situação específica ao agressor, né, como ao ingresso na prisão, então foi preso hoje, saiu hoje, além de ser intimado o advogado ou defensor, além dele ser informado, ela também é informada. Então, ela é notificada nesses atos processuais relativos ao agressor. Ah, Thaís, mas isso não acontece, não. A mulher só fica sabendo quando ele chega lá na porta da casa dela. Gente, assim que é expedito o mandato, o alvará de soltura, assim que o juiz determina, a mulher, ela precisa saber para que ela possa proceder com outras medidas, sair do espaço, né, procurar Pelo menos ter auxílio. alguém ao lado dela, né? Exatamente. Então você fala assim, na realidade isso não acontece. Tá, não acontece, mas lá na lei. Lá na prova acontece. É. Parágrafo único. Outra questão de prova. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Então, isso aqui, né, é muito tranquilo, mas como é questão de prova, eu trouxe. Seção 2 das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas de urgência, entre outras. Quer dizer que, mais uma vez, não restringe. Suspensão da posse ou restrição de porte de armas, aí ele também vai comunicar aquele órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, inclusive pode fixar aquele limite mínimo de distância. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Telefone, WhatsApp, redes sociais para além. Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Isso aqui é questão de prova. Então, a depender do caso, o juiz pode suspender as visitas. Então, como ele é o agressor, ele não pode ir lá e ver os filhos. Antes disso, ele vai ouvir a equipe multidisciplinar, que somos nós. E prestação de alimentos provisionais ou provisórios, que também é questão de prova. Então, aqui, para além das outras penas, além das outras coisas que podem vir de consequências, ainda assim pode ter que fazer essa prestação dos alimentos provisionais ou provisórios. Isso aqui não vai afastar o cumprimento das outras penas. E isso aqui é questão de prova, porque isso aqui eu já vi cobrando
trazendo que essa prestação de alimentos provisionais ou provisórios seria de responsabilidade da autoridade policial e não do agressor, e na verdade é do agressor. Então é bom ficar esperto, porque às vezes você bate na prova, tá tão cansada que você vê assim, não, eu lembro disso mesmo, alimento provisional provisório, mas não é da autoridade policial, não, é do agressor. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio. Então, vejam que existem essas medidas protetivas de urgência para o agressor, obrigando ele a cumprir algo. E existem as medidas protetivas de urgência para a ofendida, para a vítima, que visam resguardar a vida, a dignidade dessa mulher. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao MP. Essa aqui eu já tinha trazido. Na hipótese de aplicação do inciso 1, o inciso 1 é a suspensão do posse do porte de armas. Encontrando-se o agressor nas condições mencionadas aqui, que eu vou falar o que é, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Então, vamos pensar nesse caso aqui, que quem está cometendo, né, esse ato, quem é o agressor, é um policial. É alguém que tem, sim, o posse e o porte de armas e, inclusive, precisa no seu dia a dia profissional. Nesse caso, vai ser feita a restrição, o juiz vai determinar essa restrição do porte de armas, vai informar o superior imediato desse policial, que vai ser o responsável pelo cumprimento dessa determinação. E se o superior imediato não cumprir essa determinação da restrição, ele vai incorrer nos crimes de prevaricação e desobediência, que estão previstos lá no Código Penal. Acho que é no Código Processual Penal que está. É um dos dois. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio da força policial. Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo no que couber aqui ao Código Processual Civil. Vamos lá, prosseguindo, rompendo em fé, que nós estamos quase no final. Beleza. Seção 3, das medidas protetivas de urgência à ofendida. Então, artigo 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. 2. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. 4. Determinar a separação de corpos. Vejam como que isso aqui é forte. Então, o juiz poderá determinar a separação de corpos. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vaga. Então, lá em cima, bem no início, a gente viu que era um direito assegurado, a prioridade da vaga. Mas o juiz pode determinar. Eu não quero saber se tem vaga ou se não tem. Eu quero só que matricula ou então faz a transferência para essa instituição. Então, essas aqui são as medidas protetivas de urgência para a ofendida. Então, é importante ver, né, perceber que existem as medidas que dizem
do agressor e da ofendida. O agressor muito no sentido de se responsabilizar e na ofendida muito no sentido de se proteger, tanto ela quanto os seus dependentes, se houver. Artigo 24, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, então, que é do casamento ou da união estável, ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Então, isso aqui também é questão de prova. Vamos pensar que a mulher tem algum bem. A casa está no nome da mulher, o bem é dela. Ou então, ela comprou a casa junto com o agressor. Então, neste caso, o juiz pode determinar de forma liminar algumas medidas. Quais são elas? Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. O cara foi lá e vendeu todos os móveis. Aí ele tem que restituir. Ou então foi lá e gastou o cartão de crédito dela e estourou o limite. Ele tem que restituir. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Então, não tem nada expresso de autorização e o agressor vai lá e coloca a casa para alugar. Ou então vende a casa. Não pode. Tanto que, já adiantando o parágrafo único, o juiz ele vai informar dessa proibição temporária para os cartórios. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Então, vamos pensar que, em algum momento, a mulher vítima de violência doméstica familiar deu uma procuração para esse agressor. Tomar conta de alguma coisa e poder dizer por ela. Neste caso, vai suspender a procuração. E tanto aqui no 2, que é a proibição temporária, quanto no 3, suspensão das procurações, deverá o juiz oficiar o cartório competente para esses fins, para que o cartório tome ciência disso. 4. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a ofendida. Então, são esses pontos aqui, essas medidas que o juiz ele pode determinar, então não deve, pode, a depender da circunstância, em razão de proteção patrimonial dos bens, tanto da sociedade conjugal, quanto da propriedade particular da mulher. Seção 4, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, descumprimento de medidas protetivas de urgência. Então, aqui, eu nem marquei nada, porque normalmente isso aqui, quando cai em prova, são para outros cargos de nível superior, então não marquei nada, mas só para vocês saberem. Artigo 24A, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei. Então, não cumpriu. Detenção de 3 meses até 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O dispositivo nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Então, descumpriu, pode ter essa pena aqui e pode ter outras sanções cabíveis também. Qual que vai ser a atuação do MP frente a esses casos de violência doméstica ou familiar? O MP intervirá quando não for parte, que na maioria das vezes ele é parte do processo. Quando ele não for parte, o MP vai intervir nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica familiar contra a mulher. Caberá ao MP, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, quando necessário, 1. Requisitar força policial e serviços públicos, saúde, educação, assistência e segurança. 2. Fiscalizar, lembre que lá em cima eu falei de fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a qualquer irregularidade constatada. 3.
cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso quer dizer que o MP, ele vai atuar, ele pode atuar nos casos individuais, mas ele também pode atuar no amplo. Então, existe uma denúncia de que em uma delegacia X ou então em um posto de saúde Y, o atendimento prestado à mulher vítima de violência doméstica e familiar não é legal, não é bom. Então, a mulher não é bem atendida, muito pelo contrário, ela sai dali escorraçada, ela não tem o seu direito ali de ser ouvida, de prestar a sua queixa, enfim. Nesse caso, quem vai fiscalizar os estabelecimentos públicos e os particulares é o MP. Capítulo 4 da assistência judiciária. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado previsto no artigo 19 desta lei. Então, vamos lá ver qual que é o artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou a pedido da ofendida e poderão ser concedidas de imediato. Neste caso, aí sim não vai precisar de ter a presença do advogado, até porque às vezes nesse momento nem advogado ainda tem, nem defensor. Aqui, ó. Então, em todos os atos, deverá ser acompanhada de advogado. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso ao serviço de defensoria pública ou assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Então, isso aqui a gente já tinha falado. Título 5 da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Isso aqui também é questão de prova. Inclusive no questão de prova. Inclusive, nas questões que eu separei para vocês, tem uma sobre isso. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar. Então, quais são as competências? Entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local. Fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao MP e à defensoria, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, para o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. Então, se lá no juizado existe essa equipe, que não é obrigatória, porque eles poderão contar com essa equipe psicossocial, jurídica e de saúde, existindo essa equipe lá, ela vai atender, ela vai orientar, ela vai encaminhar, ela vai fazer o seu trabalho com a vítima, com o agressor e com os familiares, mas dará atenção especial à criança e ao adolescente. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, percebam que quando a gente fala da equipe, é tudo pode, nada é tem. Então, a equipe nem é vista enquanto essencial. Se fosse vista enquanto essencial, ela seria parte necessária e obrigatória dentro do tribunal, dentro do juizado, mas não é. Então, pode contar, ele pode colocar no orçamento, enfim. Alguma dúvida até aqui?
Até o momento, não. É isso. Se o Diga, agressor for o pai da vítima, cabe a Lei Maria da Penha, não cabe? A gente cabe. fala muito de marido, de companheiro, é o que a gente voltou lá atrás. É porque me veio aqui assim, o pai pode ser o violador Pai. do direito dessa Pode. mulher, Sim, em qualquer pode. uma das circunstâncias, né? Sim, pode sim. Exatamente. Título 6, disposições transitórias. Quando está chegando no final. Quando está chegando no final, aquela parte que a gente já não lê mais nada com nada. Então, presta atenção, porque tanto nas disposições transitórias, quanto lá na última parte, das disposições finais, ali, gerais, elas trazem informações que são importantes, que inclusive podem ser cobradas em prova em algum momento. Mas como a gente já está cansado no final da lei, e a gente lê de qualquer jeito, a gente perde informação importante. Então, vamos dar o gás final. Artigo 33. Enquanto não estruturados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, quem fica enquanto responsável, então? As varas criminais, que vão acumular as competências cíveis e criminais para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Observadas as previsões do título 4 desta lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. Parágrafo único. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais para o processo e julgamento das causas referidas no caput. Então, vamos pensar que não tem ainda o juizado, já que ele poderá ser criado pela União, pelo Estado, pelo DF, pode ser que não tenha. Se não tiver, quem que vai ficar responsável? As varas criminais. Então, se as varas criminais vão ter que acumular essas competências, quando chegarem esses casos das situações de violência doméstica, esses casos terão preferência para o processo e para o julgamento. Título 7, disposições finais. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada de implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. Pode, né? Você não está garantindo nem o juizado, quem dirá o resto. Artigo 35. A União, o DF, os estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências, centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. 2, casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. 3, delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centro de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Vejam que essa parte aqui é importante. 4, programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar. 5, centros de educação e de reabilitação para os agressores. Artigo 36. A União, os estados, o DF e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta lei. Artigo 37. A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta lei poderá ser exercida concorrentemente pelo MP e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. Então, quando acontece algo que envolve os direitos transindividuais, quando envolve não apenas um caso, então, tanto o MP quanto uma associação que atue nessa área de proteção aos direitos da mulher poderá, sim, defender esses interesses, desde que essa associação seja constituída há pelo menos um ano. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, que é esse aqui, quando entender que não há outra entidade
com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. Então, isso aqui pode cair por terra se o juiz entender. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados e Informações relativo às mulheres. E o parágrafo único, as secretarias de segurança pública dos estados e do DF poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Isso aqui foi o que eu falei bem no início, Fabiane não tinha chegado, então vou repetir. Existe um parágrafo único, que é esse que eu fiz questão de deixar em vermelho, mas ontem, dia 8 de março de 2022, saiu uma lei que altera esse parágrafo único. Se altera, eu não vou nem ler, mas eu deixei aqui para vocês, porque é uma alteração que aconteceu ontem. Então, quando eu comecei a montar esse material, nem tinha essa alteração ainda. Aí aconteceu ontem, a gente ficou sabendo hoje, eu fiz a modificação. Então, o que é que nós temos hoje? O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. Parágrafo único. As medidas protetivas de urgência serão, após a sua concessão, imediatamente registradas em banco de dados mantido pelo CNJ, garantido o acesso instantâneo do MP, da Defensoria Pública e dos órgãos de segurança pública e de assistência social, com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Então, o que é que isso quer dizer? Aconteceu a aplicação da medida protetiva, isso precisa ser lançado, vai ser lançado como se fosse num sistema, num banco de dados. Quem que vai ser responsável pelo banco de dados? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E quem vai ter acesso a essa informação? O MP, a Defensoria Pública, os órgãos de segurança pública, vamos pensar aí, por exemplo, nas delegacias e também nos órgãos da assistência social. A gente vai pensar aí, por exemplo, no CREAS. Para quê? Para fiscalizar, de quem é a competência de fiscalizar, que está aqui mais voltado para o MP, e também para poder acompanhar a efetividade das medidas protetivas. Isso aqui é uma lei, uma alteração que aconteceu ontem, até trouxe ela aqui para vocês, que é a lei número 14.310, de 8 de março de 2022. Aqui nesta mesma lei diz que ela entra em vigor depois de 90 dias. Então, começou ontem, então vai demorar um tempinho ainda. Dia? Em junho, né? Oi? Lá em junho, né? Então. Isso, lá em junho. Lá em junho. Mas já é bom saber. Então, deixei aqui em vermelhinho o que nós temos e a alteração está aqui para vocês. Artigo 39. A União, os estados, o DF e os municípios, no limite de suas competências e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para a implementação das medidas estabelecidas nesta lei. As obrigações previstas nessa lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados. E aqui vem trazendo algumas alterações que envolvem outras legislações. Então, teve uma parte do Código de Processo Penal que foi alterado aqui, porque diz de violência doméstica. Aqui é um decreto-lei, do o Código Penal. Aqui é Código Penal também, que foi alterado. Aqui é LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, foi alterada também. Então, se vocês lembrarem, lá na ementa diz que a lei faz isso, isso e isso, e além disso ainda altera 3 instrumentos, que é a LEP, Código de Processo Penal e o próprio Código Penal. Então, aqui estão quais são as alterações, que lendo assim de forma desconexa,
não faz sentido. Aí tem que ir lá no código, lá na normativa, ler pelo menos o artigo e ler a alteração para fazer sentido. Aí isso eu não vou trazer, mas fica de para casa. Não tem como só ler isso aqui e achar que entendeu. Tem que ir lá no Código de Processo Penal, ler o que diz esse artigo e aí sim vai entender qual foi a alteração que a Lei Maria da Penha trouxe para esses 3 instrumentos normativos. Ok? Fechamos aqui a lei, sabendo que a lei é de 7 de agosto de 2006. Quem assinou foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fechado, meninas? Fechado. Esse material vai ficar lá no Google, né? Isso, vai ficar lá no Google. Eu vou imprimir. Maravilha, vai ficar com as marcações certinho. Não, perfeito. E aí eu vou mandar para vocês também, eu fiz um caderno de questões aqui do concurso, eu vou compartilhar, mas só para poder mostrar para vocês, deixa eu deixar aberto, 40 questões, todas de nível superior, trazendo aqui do tema, tá? Então, dá para ir um pouquinho, espero para chorar não, mas se for para chorar, vamos chorar agora. Deixa seu microfone. Meninas? Oi. Fabi, fecha o microfone, por favor, que está dando eco. Isso, obrigada. Então, deixei aqui para vocês as 40 questões. Essas questões aqui são para vocês fazerem. Trata de toda a lei, tudo que a gente discutiu, tudo que eu trouxe está aqui. Então, espero que vocês consigam ir bem. Se não forem, aproveitem para poder fazer as anotações do material. Então, essa aula não esgota o estudo. Todo mundo tem que, pelo menos, ler a lei de novo, ler as anotações, escrever outras anotações de coisas que são importantes. Essas marcações aqui são minhas para auxiliar vocês. Nada impede que vocês façam outras marcações ou que tirem algumas marcações que não precisa. Se fosse para eu estudar, eu não deixaria todas essas anotações. Mas eu não estou fazendo, eu não estava fazendo para mim, estava fazendo para vocês. Por isso que ficou completinho. Mas o que não cabe, o que para você está tranquilo, pode tirar, deixa ela mais limpa, deixa realmente o que precisa aqui de marcação para vocês. Façam as anotações pertinentes, respondam as questões. Quando errar as questões, volta aqui na lei, faz a marcação, coloca um comentário para poder auxiliar vocês nesse processo do entendimento da Lei Maria da Penha. Ok? Agora, meninos, eu gostaria de saber de vocês, né? Se vocês gostaram, o que achou. Infelizmente eu cheguei tarde, né? Mas deu para pegar bastante coisa. Ah, que bom, bacana. Paulinha. Eu amei, Thaís. Assim, cada vez que a gente estuda, revê o material, a gente consegue absorver e às vezes aprender coisas que tinham passado batido num outro momento. Então, eu acho que é a terceira vez só nesse período que eu tenho feito, né? A gente já fez a Maria da Penha em outro momento, a gente está fazendo novamente, e aí a forma é diferente, a intensidade em alguns pontos é diferente, e isso faz com que a gente aprimore, né, o conhecimento. Hoje eu tive outras percepções, né, que a gente se atenta muito assim, a medida protetiva, qual que é o tipo de violência. E hoje eu consegui absorver outras coisas como quem faz o quê, qual que é o prazo do quê, né, qual que é a circunstância em que algo pode acontecer. Isso na prática é excelente para que a gente tente, né, assim, dizer disso, mas para a prova também eu tenho certeza que vai fazer diferença. Ah, que bom, maravilha, que bom, que bom. E assim, Fabi não participou do último, né? Mas você participou do ECA, e assim, só entender se tá legal essa metodologia, né? Porque o ECA eu trouxe uma metodologia de literalidade com questões, em razão do estatuto ser muito grande, então não tinha nem como eu trazer o ECA dessa forma, que a gente ia ficar o dia todo, não ia terminar.
mas a lei, por ser mais enxuta, já foi possível. Então, você acha que conseguiu agregar dessa forma? É o que você mesma disse, eu vou reafirmar. Cada legislação, cada material de estudo, ele vai ser adotado para ele uma metodologia que seja mais compatível, vamos dizer assim. Sim, Se eu pegar, por exemplo, uma LOAS, eu consigo ler ela toda. Mas se eu pegar uma PNAS, eu vou ter que fazer uma outra metodologia. Se eu pegar um estatuto, um código de ética, eu consigo ler ele todo. Mas se eu pegar todas aquelas normativas do conjunto CFS-CREF, eu não vou conseguir. A gente vai sim. fazer outra metodologia. Então, as metodologias que você tem escolhido, de acordo com a legislação ou material que a gente está estudando, contribui muito para a gente absorver. Então, eu acho que essa é a linha. Aquilo que for muito denso, a gente precisa pensar numa estratégia. Aquilo que for mais Enxuto, densidade, compilado? com menos densidade, a gente consegue ler tudo, passar ponto a ponto. Né? A quantidade de pessoas que estão na turma, o horário, né? O que é que a gente vai estudar, vai direcionar a sua estratégia de repassar esse conhecimento e esse material para a gente. Então, acho que é isso, assim, tá muito bacana. Fechado, que Vou bom. abrir aqui para você me ver um pouquinho a minha cara de cansada, gravado, que a gente está na luta, é isso mesmo. É isso aí. Então, lembrando que a nossa próxima aula bônus agora vai ser no sábado. Sábado, às 14 horas, estaremos aqui firmes e fortes para a aula do Estatuto do Idoso. Então, eu peço e reafirmo: tem que vir com o Estatuto do Idoso lido. Não dá para descobrir ele aqui, não. Então, faz uma leitura, nem que seja por cima. Se puder fazer uma leitura detalhada, ótimo. Se não, faz uma leitura por cima, pelo menos para conseguir chegar aqui e ir entendendo melhor e discutir. O link desse caderno que eu criei para vocês, eu vou colocar no final da legislação com os comentários, com as marcações, porque depois que vocês fizerem o estudo, clica lá e responde. Aí lembrando que você tem o concurso, né? Se não tiver, não vai ter como. Mas aí eu vou deixar tudo disponível para vocês lá na pastinha de aula bônus, ok?